Amém. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Que esse seja um momento de encontro. O encontro do nosso ser com a boa nova do Cristo vivo. E que esse encontro provoque em nós transformação. Que esse encontro provoque em nós renovação, regeneração e mudança. Que esse encontro provoque em nós o novo nascimento através do Espírito Santo de Deus, a fim de que sigamos e prossigamos rumo ao alvo, Jesus Cristo nosso Senhor. Eu gostaria de falar com vocês hoje a respeito de um texto riquíssimo, um texto absolutamente profundo, um texto maravilhoso. Um texto que relata o momento em que Jesus passa pelo que era conhecido como tanque de Betesda. Um texto que é tido por muitos como um relato de uma cura de Jesus a um paralítico. Eu vejo de uma forma um pouco diferente. Eu vejo como uma cura de Jesus à mente de um homem com uma alma completamente atrofiada por falsas convicções, por crenças infundadas, de modo que a paralisia física era apenas um desdobramento do atrofiamento mental em que aquele homem se encontrava. Eu quero que você abra a sua Bíblia nesse momento comigo, no quarto evangelho, segundo a ordem bíblica, no evangelho de João. Evangelho do apóstolo João, no capítulo 5. Evangelho de João, no capítulo 5, a partir do verso 1, que diz o seguinte: Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro, apenas o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Ali estava um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Versículo 7. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha que já estás curado. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas em dia de sábado. Mas ele lhes disse: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual
a Deus. Feche os seus olhos por um minuto. Senhor nosso Deus, o Rei do Universo, o Senhor dos Senhores, o Senhor de tudo em nós. Estamos aqui em Teu nome, meu Pai. Estamos aqui pela convicção do Teu Evangelho em nós e no nosso meio. Portanto, eu te peço que a Tua sabedoria e o Teu discernimento se derramem sobre nós nesse momento e que a Tua palavra seja cada vez mais cravada em nossos corações, a ponto de sermos dia após dia transformados pelo Teu Evangelho. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, eram dias de festa em Jerusalém. O texto não nos diz exatamente qual das festas culturais judaicas os judeus comemoravam nesses dias. Se era possivelmente a festa da Páscoa, um memorial que, como nós sabemos, lembra do tempo em que Deus salvou e poupou os primogênitos nas casas daquele povo que tinha o sangue do cordeiro nos umbrais das portas antes do êxodo, lá na terra do Egito ainda. Não se sabe se possivelmente era a festa de Pentecostes, comemorada como o nome propõe, 50 dias após a Páscoa. A festa do Pentecostes é também chamada, apenas para título de conhecimento, como festa da colheita ou festa das primícias. É quando o povo se reunia e se reúne ainda para agradecer a Deus pelo mantimento, pela provisão do ano. Possivelmente também a festa dos tabernáculos, que é quando o povo se reunia também em um memorial, para se lembrar do período em que eles passaram pelo deserto e como Deus proveu todas as coisas que eles precisaram naquele período. Enfim, não se sabe exatamente de qual festa se tratava. O fato é que sempre que há uma festa cultural, uma data cultural dos judeus, judeus de todas as partes, de todas as cidades circunvizinhas a Jerusalém, de outros lugares do mundo também, iam a Jerusalém para se reunirem ali. Esse fato fazia com que a cidade ficasse absolutamente lotada. Portanto, esse é um contexto onde Jerusalém estava bastante cheia, assim como esse local conhecido como Tanque de Betesda, que estava absolutamente lotado de toda sorte de cegos, de coxos, de paralíticos e de toda sorte de doenças que vocês puderem imaginar. Segundo alguns historiadores, o Tanque de Betesda hoje, é claro, ele foi completamente coberto por outras construções, mas segundo historiadores, existiam duas espécies de piscinas que compunham aquele tanque. E esses 5 pavilhões descritos no texto eram bem amplos, bem grandes. Portanto, era muita gente que se reunia ali. Betesda, do hebraico, significa casa de misericórdia. E olhem só que tamanha ironia. Essa casa de misericórdia, que supostamente abençoava apenas o primeiro, que supostamente promovia essa crença, esse mito, essa lenda de que supostamente um anjo vinha, movimentava as águas e aquelas águas adquiriam propriedades curativas, mas apenas o primeiro que entrasse no tanque seria curado. É interessante, na minha versão, e eu creio que na maioria das versões de vocês também, o versículo 4, que é onde fala dessa crença, fala desse mito, que o anjo vinha, tocava as águas, elas se movimentavam e o primeiro que pulasse era curado. Esse versículo 4, ele é cercado por uma chave, por uma espécie de colchete. Isso se dá justamente porque hoje nós não temos mais os manuscritos originais da Bíblia. Tudo que nós temos das Escrituras hoje é resultado do trabalho de copistas, que foram copiando, que foram fazendo à mão as cópias para que mais e mais pessoas fossem alcançadas pelas Escrituras. Possivelmente, esse versículo 4 não estivesse no manuscrito original de João. Na verdade, é um adendo de um copista para que quanto mais essa história e as histórias dos evangelhos fossem propagadas, mais as pessoas entendessem em que contexto as pessoas se reuniam naquele local. O fato é que
essa crença, essa lenda, ela chega até nós através desse texto. E a verdade é que ela nada tem a ver com o Evangelho do Cristo vivo. Ela não se parece em nada com o Evangelho do Deus da graça, que escancara a todo aquele que nele crê a vida eterna. O sacrifício de Jesus por nós, independente de raça, de tribo, de língua, de nação, de capacidade, de inteligência, escancara a todo aquele que crê no Filho a salvação, a cura, o perdão dos pecados. E não era bem isso que acontecia, baseado nessa crença. Uma crença completamente exclusivista, que priorizava aquele que era mais esperto, aquele que chegava primeiro, em detrimento daqueles últimos, como esse homem há 38 anos, paralítico, que não tinha absolutamente ninguém por ele, não tinha absolutamente ninguém com ele ali naquele momento para tentar de alguma forma colocá-lo na água. O fato é que, como já dito, essa crença em nada se parece com o Deus da graça. Em nada se parece com o sacrifício vivo de Jesus que nos dá acesso o tempo todo. E é inacreditável como eu e você inúmeras vezes baseamos vários âmbitos, vários aspectos da nossa vida, longos períodos de tempo, de compreensão, de convicção e de ações baseados em crenças infundadas. Em crenças que absolutamente nada têm a ver com o Evangelho com o qual já fomos apresentados. É incrível como muitas vezes perecemos exatamente por conta disso. E é incrível também como, à medida com que nós nos prendemos a essas crenças, essas ideologias, esses rituais, essas lendas que nada tem a ver com a vida, mais doentes ficamos. Muitas vezes, com a intenção de nos curarmos, buscamos o caminho mais fácil, o caminho que parece mais fácil, o caminho da barganha, o caminho da troca, o caminho onde eu posso fazer algo para alcançar o perdão de Jesus. É incrível como muitas vezes nós nos baseamos nisso, mas quanto mais seguimos por esses caminhos, quanto mais seguimos por conselhos de ímpios, por caminhos de pecadores, mais atrofiados nós ficamos. Não tem como ser diferente. Tudo que não procede de vida, não gera vida em nós. Isso é óbvio. Tudo que não procede de vida, não gera vida no nosso caminhar. É incrível também como muitas vezes nós, no meio desses emaranhados de crenças, nós tributamos submissão ao contexto de quem detém determinado poder. Eu lembro a vocês, como nós já falamos, Jerusalém estava cheia em dias de festa. E é óbvio que quanto mais pessoas, quanto mais público, quanto mais audiência, mais isso favorece ao mercado, mais isso favorece o status de quem detém controle. Mais isso favorece a compra e venda de mercadorias, mais isso favorece a economia e a busca pelo poder de quem o detém. É incrível como nós muitas vezes nos colocamos nesses caminhos, nos baseamos nessas crenças que nada tem a ver com o Evangelho de Cristo, ainda que muitas vezes estejamos na igreja e principalmente nos colocando sob jugo de homens que nada tem a ver com o Evangelho de Cristo. Nos colocando submissos, como se esses homens, apenas por terem um título de pastor ou de qualquer coisa que seja, possam estabelecer algum tipo de domínio sobre nós. Esse é o contexto apresentado pelo texto. Isso é o que estava acontecendo no tanque de Betesda até que Jesus aparece. Até que aquele que nos ensina que todo aquele que conhece a verdade é liberto.
todo aquele que conhece a verdade não precisa se pôr debaixo de jugo, de escravidão e de submissão sobre quem nada tem a ver com o Evangelho. Todo aquele que ensina que o nosso coração e as nossas raízes precisam estar fundamentadas no que procede do Evangelho e não em crenças vazias. Esse homem, há 38 anos, ele experimenta dessa relação com Jesus. Baseado em crenças infundadas, ele estava há anos perecendo, há muito tempo à beira de um tanque, esperando que algo acontecesse. Mas como que num estalar de dedos, Jesus, em quem não há barganhas a fazer, Jesus que apresenta e que nos diz e que nos ensina que todo o que conhece a Ele, a verdade é liberto, Ele se apresenta àquele homem. De modo que aquele homem é liberto porque, literalmente, conversou cara a cara com a verdade. Aquele homem que passou anos e anos e anos perecendo e crendo em coisas infundadas como que num passe de mágica, que de mágica obviamente não tinha nada, como nós vamos ver. Como que num estalar de dedos, depois de anos, bastaram algumas palavras com Jesus para aquele homem se pôr de pé. 38 anos. 38 anos perecendo. O que esse cara tinha de enfermidade, muitos de nós aqui, todos nós aqui somos muito novos, claro, muitos de nós aqui não temos nem de vida. E é incrível, chega a parecer uma ironia, quando Jesus chega no contexto, um cara largado, jogado no canto, há muito tempo estava ali, há 38 anos padecia dessa enfermidade. Jesus pergunta a ele, queres ser curado? Uma leitura desatenta desse texto dá a entender até mesmo que Jesus estava brincando com aquele cara. Queres ser curado? É que a resposta para essa pergunta realmente não é tão simples assim. O ser humano muitas vezes se acostuma com condições, com doenças, com situações absurdas. O cérebro do ser humano, ele tem a função de buscar sempre o que é mais cômodo para o nosso corpo. Portanto, independente da situação, pode ser a pior miséria que seja, o nosso corpo sempre vai tentar se acostumar com aquilo de forma que a gente viva de forma confortável, independente da situação. De forma que se não há uma atitude positiva, um hábito positivo que quebra o ciclo no meio disso tudo, o resultado é realmente um atrofiamento espiritual, um atrofiamento mental. Ainda mais quando essa situação traz até nós níveis de atenção, níveis de cuidado, que antes dessa condição, dessa doença, ou seja lá o que quer que aconteça, nós não tínhamos. Quando nós começamos a ter a atenção, o afeto, o carinho, às vezes o cuidado de muitas pessoas, em determinada situação, nós nos viciamos naquilo. Se antes eu era rejeitado, se antes ninguém dava moral para mim e agora eu tenho atenção, eu me vicio nessa condição. Assim também como o tempo, o espaço de tempo numa situação como essa, nos desacostuma completamente a servir, a sermos úteis em qualquer que seja o contexto. Nós nos acostumamos muito mais a sermos servidos, de modo que isso desencadeia no homem, muitas vezes, essa falsa humildade que na verdade é um egocentrismo exacerbado de quem não sabe mais servir, de quem não sabe mais ser útil, mas de quem precisa ser servido. De quem não sabe mais se doar, de quem não sabe mais se dispor à vida com gratidão e alegria, mas que aprendeu apenas a depender da dó e da pena das pessoas. Mas Jesus, que não tem absolutamente nada a ver com a nossa autopiedade,
Jesus que não tem absolutamente nada a ver com a nossa autocomiseração. Jesus que não dá nenhum tipo de margem, nenhum tipo de brecha para que esse homem lambesse as suas feridas. Jesus que não pergunta se ele queria ser lançado ali no tanque. Jesus que não dá brecha, não dá margem para que aquele homem se autoflagele. Ele simplesmente quebra o padrão mental de miséria e de autopiedade daquele homem com uma ordem: levanta e anda. E tudo muda imediatamente. O texto é fantástico, é maravilhoso. O texto nos diz que o homem não se põe a andar de imediato. Antes, baseado na ordem de Jesus, o homem se viu curado. A esperança tomou a mente daquele homem novamente. Aquele homem que há 38 anos vivia nesses processos mentais, nesses padrões mentais adoecidos, de miséria e de autopiedade, pela primeira vez foi tomado por esperança. Pela primeira vez ele creu, apesar de nem saber quem estava falando com ele. Como o próprio texto nos diz mais à frente. É que pela primeira vez alguém parou diante daquele homem sem um olhar de dó, sem contribuir para a miséria daquele homem. Pela primeira vez alguém apresentou àquele homem a possibilidade de ser curado e de ser perdoado. Em todas as curas que Jesus fazia, ele nunca curava apenas o físico. Na verdade, o físico era só um desdobramento. Geralmente, Jesus perdoava-lhe os pecados e, consequentemente, aquele homem era curado. Portanto, quando Jesus está diante desse homem, quando a verdade está diante desse homem para libertá-lo, ele, perdoado dos seus pecados, pela primeira vez em anos, em décadas, ele teve a sua mente engravidada pela boa nova da palavra de Cristo. E obedecendo a ordem de Jesus, ele se pôs de pé. Que em todos os momentos da nossa vida, em cada situação, em cada âmbito, que não caiamos no desastre, na tragédia da autopiedade. Esse homem, quando perguntado, como nós já falamos, é claro que a resposta não é tão simples, mas a primeira reação dele ao ser perguntado se ele queria ser curado foi dar desculpas. Não tenho ninguém que me ponha no tanque. Eu não nasci rico. Meu pai não me ajudou da forma com que deveria. Eu nasci num local onde a miséria reinava. E é óbvio, é claro, que muitas condições afetam o nosso contexto. É impossível não dar crédito a isso. Mas uma situação adversa, ela é milhões de vezes amplificada por um olhar miserável. Uma condição adversa de miséria, uma doença, seja ela física, emocional, espiritual, ela se amplifica milhões de vezes se o nosso olhar for de pena em relação a nós mesmos. Assim como uma condição adversa, um contexto ruim, em pouco tempo se desfaz por completo diante de uma atitude mental positiva que crê na palavra de Jesus, que deixa sua mente ser tomada sempre pela esperança da boa nova, através da palavra de Jesus que é chegada a nós. E independente da situação, se põe de pé e anda. Chega de autopiedade. O autopiedoso se adoece ainda mais. Não creia que é diferente disso. Creia sempre na palavra de Jesus que não dá margem para nossa autocomiseração e não nos deixa nos firmarmos em crenças vazias, distantes demais do Evangelho. Levanta e anda. É o mandamento de Jesus para você. O mesmo Jesus
que transformou a vida deste homem, em nome desse mesmo Jesus, eu te digo hoje, e serve para mim e para você, levanta e anda. Mas é claro que, depois de um episódio como esse, curado e remido, perdoado pelo encontro com a verdade que libertara esse homem, apareceram aqueles que promoviam e financiavam a crença, porque faz bem para o negócio, faz bem para o sistema. Ao mesmo tempo que Jesus, que libertos pela verdade, que só o Evangelho nos propõe, estamos livres desse sistema. Estamos livres do jugo. Estamos livres da submissão a pessoas que nos manipulam, a pessoas que faz boa parte da massa evangélica ou religiosa de qualquer tipo, no Brasil e no mundo, como massa de manobra. Conhecereis a verdade. Em outras palavras, cara a cara com Jesus seremos libertos. É exatamente o que Jesus propõe. É exatamente o chamado de Jesus para mim e para você. Não há mais jugo possível. A liberdade está aí. A boa nova chegou até você. Levanta e anda. Por fim, Jesus encontra esse homem depois, já no templo, já mais tarde. E mais uma vez Jesus traz à tona a necessidade da consciência que o Evangelho nos traz, da transformação de mente que o Evangelho nos propõe e nos proporciona. De modo que ao ver aquele homem, Jesus diz claramente: olha, veja, toma consciência, você já está curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Não volte àqueles hábitos, não volte a se deixar cair naqueles padrões mentais, naquelas crenças vazias, que se tornavam muitas vezes crenças limitantes, para que você não incorra numa atrofia ainda pior na sua alma, podendo inclusive te matar. Porque se nós pensamos que a nossa alma, que o nosso espírito, que as nossas emoções não têm relação com o que é físico, estamos completamente enganados. Na verdade, tudo se cria num contexto espiritual antes de se materializar. Portanto, que as nossas convicções, que as nossas bases e as nossas raízes estejam sempre no Evangelho. E é maravilhoso como Jesus propõe a transformação contínua a todos nós. Eu acho sensacional o texto que está poucos capítulos à frente desse 5º capítulo de João. O capítulo 8 do Evangelho de João nos traz a história do encontro de Jesus com uma mulher pega em flagrante adultério. É óbvio que é um texto também absolutamente profundo, merece muito uma explanação bem profunda, muito mais bem feita, mas eu estou usando apenas como exemplo. Quando Jesus olha para aquela mulher, aqueles hipócritas que a trouxeram, ávidos para apedrejar aquela mulher e para terem do que acusar Jesus, apresentam aquela mulher ali, Jesus não dá nenhuma moral para eles. Ele se abaixa, começa a escrever na terra, e como eles insistem na pergunta, Jesus se levanta e diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E pouco a pouco vão saindo acusados pela própria consciência. Ninguém teve a cara de pau de jogar pedra alguma naquela mulher. Até que fica apenas Jesus e a mulher. E Jesus pergunta a ela: onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, Senhor, ninguém me condenou. A quem Jesus diz: nem eu tampouco te condeno. De modo que Jesus, assim como ele fez com esse paralítico, desprezado, jogado e largado, Jesus abraça, Jesus acolhe, Jesus aceita como está. Mas olhem bem, Jesus finaliza essa história com a mulher adúltera dizendo a ela: mas vá
e não peques mais. De modo que tem sido muito pregado hoje em dia, de forma correta, óbvio, que Jesus acolhe, que Jesus abraça, que Jesus te aceita como você é. E isso, obviamente, é verdade. Porém, é muito necessário dizer que a partir do momento que temos a informação da Boa Nova, que somos alcançados, que esse dom gratuito de Deus chega até a nossa consciência, toma a nossa consciência, nós temos o dever de multiplicar esse dom. Nós temos o dever de perseverarmos nesse caminho. De modo que você realmente, todos nós somos aceitos como estamos, mas o encontro com Jesus nos transforma. Eu me encontrei com Jesus e sua luz encheu o meu ser. E me curou e me restaurou. E agora livre estou. Cantamos há pouco tempo atrás. O encontro Jesus promove transformação. E cabe a você e a mim levantarmos e andarmos a partir dessa consciência. Essa é a transformação que Jesus nos propõe. Essa é a transformação que eu espero que eu e você, cada dia mais, perseveremos em caminhar dia após dia. E que em nome de Jesus, não firmemos o nosso coração nunca mais em crenças infundadas, que nada tem a ver com o Evangelho de Jesus. Que não nos submetamos a nenhum tipo de líder espiritual que queira nos submeter a jugo algum. Nos submetamos apenas ao sumo sacerdote de toda a criação, Jesus o Cristo, que se deu por nós. É Ele quem te diz hoje e sempre, e que a voz de Jesus não deixe de ecoar, de gritar nunca em nosso coração. Levanta e anda, agora. Chega de autopiedade. Chega de autocomiseração. A boa nova já chegou até você. E agora é hora de caminhar. Agora é hora de multiplicar os nossos talentos. Agora é hora de crescer. Podemos até ser meninos, ser crianças na fé em determinado momento, mas é necessário que cresçamos. É necessário que entendamos o que o Evangelho nos propõe. É necessário que creiamos absolutamente que Jesus o Cristo é a exata expressão do ser de Deus para mim. E é tudo o que Deus quer de mim como homem também. De forma que Ele é a minha única referência em todos os sentidos. E a mensagem dele é expressa para mim e para você aqui e agora. Levanta e anda. Põe-se de pé no seu lugar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, o Rei do Universo, Senhor de todas as coisas, adorado, exaltado seja o Teu nome para todo sempre, meu Pai. Eu te peço que o Senhor nos cure e que o Senhor gere em nós a esperança necessária para crermos em Ti, levantarmos e andarmos, independente do que nos aconteça. Independente do que nos sobrevenha, que tenhamos sempre o Senhor como a nossa única referência, que firmemos os olhos no único alvo possível para a vida, Cristo Jesus, e caminhemos apesar de qualquer situação. Porque em Ti eu sei que somos curados, transformados, lavados, e que a Tua presença, meu Pai, habite livremente e ricamente no nosso meio, nos transformando, nos mudando e nos proporcionando a fé, nos aumentando a fé necessária cada dia mais para que caminhemos e para que estejamos sempre prosseguindo, passo a passo, crescendo e rumo ao alvo, seguindo nesse caminho
nos encontrando dia após dia com a única verdade que nos conduz à vida, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que o Senhor seja louvado, adorado e exaltado no nosso meio para todos sempre, em nome de Jesus. Amém.